Por que Deus fecha algumas portas na sua vida? Você já teve uma porta fechada na sua cara? Um emprego que não saiu? Um relacionamento que terminou? Uma oportunidade que parecia perfeita e simplesmente não aconteceu? Um plano que você havia construído com cuidado, que desmoronou antes de começar? E no meio da frustração, uma pergunta difícil surge. Deus, por que o Senhor fechou essa porta? Porque dói. Não é só a perda da oportunidade. É a sensação de que você estava no caminho certo, que estava crendo, que estava fazendo a sua parte. E mesmo assim, a porta fechou. Hoje quero te mostrar que uma porta fechada por Deus nunca é o fim da história. E que muitas vezes é exatamente o começo do que Ele estava planejando para você desde o início. Escreva aqui nos comentários: eu confio no teu plano, porque às vezes precisamos declarar antes de entender. Porta fechada não é punição. A primeira coisa que precisa ser dita é esta: Deus não fecha portas para te punir. Essa é uma das confusões mais comuns na vida cristã. Quando algo não acontece, quando um pedido não é atendido, quando um caminho se fecha, a tendência humana é procurar o erro. Fiz algo errado? Faltei à fé? Fui desobediente? Mas a Bíblia apresenta casos em que Deus fechou portas para pessoas fiéis, comprometidas, que estavam tentando fazer a coisa certa. Paulo era um desses casos. Em sua segunda viagem missionária, ele tinha um plano claro: pregar na Ásia. A Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu. Tentou ir para a Bitínia. O Espírito não permitiu novamente. 2 portas fechadas. Para um apóstolo. No meio de uma missão de Deus, não era punição, era direcionamento. Na mesma noite, Paulo teve uma visão. Um homem da Macedônia pedindo ajuda. E foi ali, na Macedônia, que nasceram as igrejas de Filipos e Tessalônica, algumas das mais importantes do Novo Testamento. A porta fechada não era rejeição, era redirecionamento para onde o fruto seria. Maior por 2. Deus vê o que você não vê. Existe uma diferença fundamental entre a perspectiva de quem está diante de uma porta fechada e a perspectiva de Deus. Você está no corredor, olhando para a porta que acabou de se fechar. Deus está vendo o corredor inteiro, todas as portas, o que tem atrás de cada uma delas e o que aconteceria com você em cada caminho possível. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não te estribes no teu próprio entendimento. Isso significa que haverá momentos em que a lógica humana não vai conseguir explicar o que Deus está fazendo. Momentos em que o caminho que parecia certo vai se fechar e o que vai abrir não fará sentido imediato. É justamente nesses momentos que confiar nele não é ingenuidade, é sabedoria, porque Deus não fecha portas por descuido. Ele fecha com propósito, com precisão e com o seu bem em mente, mesmo quando você não consegue enxergar isso ainda. 3. O que pode estar por trás de uma porta fechada? Bíblia mostra pelo menos 3 razões pelas quais Deus fecha portas. Proteção. Às vezes, aquela oportunidade que parecia boa teria te machucado de formas que você não podia prever. Aquele relacionamento que parecia certo teria te destruído por dentro. Aquele emprego que você queria tanto teria te afastado do que Deus estava preparando. Deus viu o que você não podia ver e fechou a porta antes que você entrasse num lugar que não era para você. Preparação. Às vezes a porta certa existe, mas você ainda não está pronto para ela. O que parece rejeição é, na verdade, uma pausa para que Deus trabalhe em você o que o próximo nível vai exigir. José não poderia ter administrado o Egito sem o processo que viveu antes. A porta do palácio estava fechada, porque o processo de formação ainda não havia terminado. Redirecionamento. Às vezes, a porta fechada não significa que você não vai chegar ao destino. Significa que o caminho é outro.
Deus tem portas que você ainda não encontrou, e fechar a que você estava tentando abrir é a forma dele te fazer caminhar na direção certa. O que fazer quando a porta fecha? Não interprete o fechamento como fracasso. Uma porta fechada não diz nada sobre o seu valor, o seu chamado ou o seu futuro. Ela diz apenas que aquele caminho específico, naquele momento específico, não era o que Deus havia preparado. Paulo não desistiu do ministério porque duas portas fecharam. Ele continuou caminhando até encontrar a que estava aberta. Leve a frustração a Deus com honestidade. Você pode estar com raiva, pode estar decepcionado, pode estar com dúvidas. Isso não é falta de fé. Davi encheu os salmos de perguntas honestas dirigidas a Deus. Leve o que você está sentindo diretamente a Ele. Essa conversa honesta é o começo do processo de entender ou de confiar mesmo sem entender. Por que Deus fecha algumas portas na sua vida? Porque Ele conhece o que tem atrás de cada uma delas. Porque Ele te ama o suficiente para não deixar você entrar em lugares que te prejudicariam. Porque Ele já tem um caminho traçado, e esse caminho passa por portas que você ainda não encontrou. Apocalipse 3:7 diz que Jesus é aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Isso significa que nenhuma porta fechada por Ele pode ser forçada a abrir, e nenhuma porta aberta por Ele pode ser impedida. Se uma porta se fechou na sua vida, ela não se fechou por acidente. Ela se fechou porque aquele que segura as chaves decidiu que aquele não era o caminho. E se ele fechou, é porque está prestes a abrir outra. Você não está perdido. Está sendo guiado. Se esse vídeo tocou o seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda o canal a chegar em mais pessoas que estão diante de uma porta fechada hoje. Escreva nos comentários qual porta se fechou na sua vida e que depois você entendeu o porquê. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler agora. Se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deus não fecha portas para te parar. Ele fecha para te guiar.